Senhor, meus irmãos, tudo bem? Os irmãos, espero que os irmãos estejam bem, estejam com saúde. Hoje nós vamos estudar mais uma lição do nosso trimestre, amém? Então nós estamos estudando a lição sobre Jó. Creio que vai trazer muita edificação para as vossas vidas, para as nossas vidas, amém? Vamos fazer uma oração. Deus Santo, Deus Poderoso, Deus de honra, Deus de glória, Pai, eu te peço, Senhor, a sua graça sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estão impossibilitados de estar aqui na sua casa para aprender a sua palavra, para adorar o seu santo nome. Senhor, nos ajuda, Senhor, a entender a sua santa palavra, para que essa palavra, meu Pai, gere frutos em nossas vidas. Nos dê sabedoria, Senhor, nos ajuda, Deus, a obedecer os seus mandamentos. É que eu te peço, Senhor, e desde já, meu Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 4, o drama de Jó. Então, na lição de número 1, nós estudamos sobre o livro de Jó, certo? Nós vimos que o livro de Jó, ele é um estilo poético, por isso que ele se encontra ao lado de Salmos. A história de Jó se passa no período de Abraão, Isaac e Jacó. Então a história de Jó é uma história antiga, muito antiga. Amém? E também nós vemos na lição de número 2, quem era Jó? Nós vimos que Jó era um homem reto e temente a Deus, que desviava-se do mal. Amém? Que o próprio Deus deu esse testemunho de Jó. E na lição passada, a lição de número 3, nós estudamos sobre Jó e a realidade de Satanás. Nós vimos que o Satanás ele inflige obras sobre os servos de Deus. Nós não podemos negligenciar esse fato que a própria Bíblia nos alerta. Que o diabo ele prepara ciladas, ele nos ataca constantemente. Porém, nós aprendemos que o diabo não pode ter alta estima pela igreja. Ou seja, nós não devemos falar somente do diabo. Nós não devemos nos nossos cultos, nos nossos devocionais, evidenciar a obra do diabo, mas evidenciar sim a obra de Cristo em nossas vidas. Então o diabo ele existe, ele é o adversário da igreja, ele se opõe à vontade de Deus, mas só que nós sabemos que ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente. Ou seja, toda a obra do diabo, nós vemos no livro de Jó, está sendo supervisionada e ela é limitada por Deus. Ou seja, o nosso Deus, ele é soberano sobre as obras do diabo. O diabo não faz nada além do que Deus não permitir. E é isso que nós vemos na história de Jó, e é isso que acontece nos dias de hoje. Amém? E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título O Drama de Jó. Lição de número 4. O textuário diz assim: E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 21. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura bíblica em classe. Se encontra em Jó capítulo 1, do versículo 13 ao 22, e Jó, capítulo 2, do versículo 6 ao 8. Diz assim: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, os saquearam, e aos moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo
de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos estudar o drama de Jó, ou seja, o que aconteceu com Jó. Amém? Vamos ler aqui a introdução. Diz assim: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas, na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Na visão dos seus amigos. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados. Os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. Então veja, meus irmãos, Jó, ele passou por um drama terrível, ele passou por uma provação terrível. O que eu quero ressaltar agora neste primeiro momento é como esses fatos aconteceram de forma praticamente que simultânea. Porque olha como está escrito aqui no capítulo 1. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços. Aí no versículo 17 diz assim: estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos. Aí no versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse. Meus irmãos, olha como foi a sequência das notificações a Jó. O primeiro mensageiro nem tinha terminado de trazer a má notícia e o outro já vinha trazer a próxima notícia. Quando o segundo estava falando, o terceiro já veio para trazer a má notícia. Então, veja, Jó ele recebeu todas essas notícias de uma vez só. Se ele recebesse só uma notícia dessa, meus irmãos, olha, Jó, o seu rebanho foi dizimado. Já ia ser uma péssima notícia. Talvez pessoas, que não têm estrutura espiritual, ou seja, não lê Bíblia, não ora, não tem comunhão com Deus, recebe uma notícia que às vezes nem é tão ruim assim e já tem a sua estrutura totalmente abalada. Mas nós vamos ver que Jó, mesmo diante de tantas notícias ruins,
ele não blasfemou de Deus, meus irmãos. Vamos lá? Tópico 1. Tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial. Então, meus irmãos, nós vemos que Jó, ele era muito bem sucedido, economicamente falando. Ele era o homem mais rico do seu tempo e da sua região. Então, Jó, ele era um homem que possuía muitos bens. Porque naquela época, no período patriarcal, você definia se aquela pessoa era rica ou não pelas suas posses. Ou seja, Jó, ele tinha muitas ovelhas, muito gado. Então isso era muitos empregados, certo? Então isso era um indicativo de que ele era muito abastado. Então Jó, ele era muito rico. Ele era um homem muito rico. E nós vemos que, biblicamente falando, a Bíblia não censura a riqueza. Ou seja, ser rico não é pecado. Vamos ler aqui, ó, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então veja, meus irmãos, ser rico não é pecado. Possuir riqueza não é pecado. O pecado está em a riqueza te possuir, ou seja, o seu coração estar alicerçado nas riquezas. Amém? Então, nós não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas. Nós não podemos colocar o nosso coração nas riquezas. Ou seja, como se a minha felicidade dependesse do meu bem-estar financeiro. Imagina se Jó, ele pensasse dessa forma. Imagina se Jó tivesse o seu coração em suas riquezas. Ele teria se suicidado, meus irmãos. Ele teria se suicidado. Se ele tivesse o seu coração, a sua vida alicerçada nas riquezas, talvez ele teria se matado. E é o que nós vemos hoje em dia. Muitos empresários, nós vemos que agora com a pandemia, muitas pessoas que tinham posses, tinham estabilidade econômica, infelizmente, por causa da crise econômica que o coronavírus gerou, eles tiveram isso dizimado, eles tiveram isso, foi reduzindo. E talvez entraram em depressão, talvez não tem mais esperança, não tem vontade de continuar vivo, meus irmãos. Mas Jó, ele não tinha o seu coração alicerçado nas riquezas. Então Jó, ele era muito bem sucedido na esfera comercial e na esfera do campo. Amém? Então, veja, ele era bem sucedido nessas duas esferas. E o diabo, ele atacou nessas duas esferas. Veja, subtópico 3 do tópico 1. O ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Ou seja, foi destruído, foi dizimado. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Então Jó, ele produzia, certo? No campo, e ele comercializava esses produtos, esse alimento. Então provavelmente esses animais que ele tinha, eles eram meio de transporte para
fazer as viagens, porque naquela época não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Carro, avião, navio. Então era tudo, tinha barcos, mas não era evoluído como hoje. Então veja, Satanás ele atacou a esfera comercial. E também o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Então veja, o diabo ele atacou também o campo, a produção de alimento que Jó tinha, as terras que ele tinha, as plantações que ele tinha. Os servos, os empregados de Jó também foram mortos. Mas veja, meus irmãos, nós temos que saber o seguinte, que toda a ação do diabo, ela foi delimitada por Deus. O diabo ele não agiu por conta própria, ou seja, ele não agiu sem a permissão de Deus. Amém? Nós temos que ter, estudando a história de Jó, nós temos que ter isso em nossa mente. O diabo ele está sob a soberania de Deus. Ele não age sem a permissão de Deus. Mas veja, meus irmãos, no caso de Jó especificamente, a crise econômica que ele passou foi por causa de uma ação maligna. Porém, em nossas vidas, nem sempre as nossas dificuldades são ação de Satanás. Veja, no caso de Jó foi, mas nem sempre o que acontece conosco na esfera financeira é por causa de uma ação do diabo. Muitas vezes, meus irmãos, é por causa de má administração. Tem pessoas que administram mal o seu dinheiro e culpam o diabo quando vem uma dificuldade financeira. Culpam o diabo. Então tem pessoas que elas não têm uma reserva financeira e culpam o diabo quando vem uma crise. Tem pessoas que gastam além do que ganham e culpam o diabo. Mas, irmão, se você ganha R$2.000, não adianta você gastar 2.500. Você vai passar por dificuldade. Então, veja, nós temos que ter uma boa administração. E também, meus irmãos, a dificuldade financeira pode ocasionar por causa de uma crise econômica. E veja, é isso que está acontecendo atualmente. Muitas pessoas tiveram seus comércios fechados, tiveram suas empresas paralisadas por causa da pandemia, por causa de uma crise mundial. Então nem tudo é ação do diabo. Então veja, nós temos que vigiar, meus irmãos, para que nós administremos bem o nosso dinheiro, para que nós tenhamos como sobreviver e também nós tenhamos dinheiro para ajudar os necessitados. Amém? Vamos continuar? Tópico 2. Tragédia de natureza familiar. Veja, meus irmãos, como foi o ataque do diabo. Primeiro, o diabo atacou os bens de Jó. Atacou os seus animais, atacou as suas plantações. Agora, o diabo, ele atacou os filhos de Jó. Ou seja, os filhos de Jó, pela história do capítulo 1, nós vemos que Jó ele tinha 10 filhos. E enquanto seus filhos estavam numa festa, na casa do irmão mais velho, a palavra de Deus nos diz que passou um vento sobre a casa e derrubou a casa e todos os filhos morreram, meus irmãos. Todos os filhos morreram. Então veja a dor que Jó passou, meus irmãos. Se perder um filho já é difícil, imagina você perder todos os filhos no mesmo dia. E receber essa notícia quase que ao mesmo tempo da notícia da destruição